Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. O que querem as mulheres? Esta é uma pergunta que marcou o século XX após uma série de movimentos e conquistas femininas e que o tornou o século das mulheres. Elas reivindicaram a igualdade de direitos políticos, sociais, reprodutivos e hoje ainda lutam contra a violência doméstica e sexual, discriminação no trabalho, preconceitos. Se foi no século XX que a mulher conquistou o direito à existência, no XXI ela luta por mais do que existir. Luta pelo respeito ao seu corpo, suas escolhas, sua vida. Esta série do Café Filosófico reúne pensadoras feministas de diferentes áreas do conhecimento numa reflexão pela autonomia das mulheres. O programa de hoje traz a historiadora Margarete Rago, curadora dessa série, que fala das poéticas e políticas feministas. Eu sou muito fã de um filósofo francês, todo mundo conhece, que é o Michel Foucault, e que diz que é preciso deslegitimar o presente. E a gente deslegitima o presente, sacudindo as evidências, questionando o que é dado como natural e como sempre foi assim, sempre será, pela história, mostrando a historicidade, né? Mostrando de onde vem essa ideia, onde começou. Né? E as coisas têm um começo. E se elas têm um começo, felizmente elas podem ter fim. Então nós não somos condenados a uma natureza, a um destino, a alguma coisa que será sempre assim. Isso é uma grande libertação. Acho que é por isso que eu me fascino tanto por esse filósofo. Nós estamos ouvindo falar muito da intolerância, não é? Mas a intolerância tem raízes muito fundas, né? Muito profundas. Ela vem de muito tempo, não é? E a intolerância em relação aos feminismos e às feministas é alguma coisa assim difícil de entender. Só mostra que não é necessário viver de uma certa maneira e que é possível viver de outras. Feminismo vem falar de liberdade, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Eu entendo que ser livre seja muito difícil, porque você tem que acordar e pensar o que você quer e o que faz sentido para você e por o quê, por que causa você vai lutar de você mesmo, né? Então, ser livre é difícil, porque você tem que criar a sua vida. E é isso que o feminismo propõe. Por isso que o título do nosso módulo é O que querem as mulheres? Poéticas e políticas feministas. Né? Poéticas pela ideia da poiesis, da criação, daquilo que ainda não tem forma e que vai adquirir alguma forma. Né? Um estágio em que as coisas ainda não estão muito definidas e que elas podem ser assim ou assado ou assim, depende das negociações, das conversas, dos acordos. E acho que é para isso que apontam os feminismos, para essa possibilidade de transformação. As revoluções culturais dos anos de 1970 transformaram hábitos e costumes em diversos lugares do mundo. Foram mudanças que afetaram também a vida das mulheres. Elas conquistaram direitos e assumiram novos papéis da sociedade. Um novo horizonte foi descortinado. Eu não vou lá para trás, muito para trás, mas eu vou para a década de 70, quando uma nova onda do feminismo emerge, em que presas políticas que vão saindo das prisões, exiladas políticas voltam e encontram as jovens nas universidades falando em feminismo. Não é? Já se passaram os anos de chumbo no país, não é? Nós estamos começando a tender para a abertura, nasce o jornal Brasil Mulher, Nós Mulheres, o Mulherio, que é uma imprensa feminista discutindo questões das mulheres. É verdade que a questão era muito mais ampla, porque, embora houvesse uma ditadura muito violenta no país, e todo mundo sabe disso, havia também um processo de modernização também muito forte. Uma modernização conservadora, mas uma modernização. Então, os meios de comunicação se transformaram profundamente, shopping centers apareceram, as pessoas começaram a se informar do que acontecia no mundo, as pessoas começaram a se separar. O psiquiatra Flávio Gicovati começou a surgir em cena, discutindo o amor, o casamento e separações. Então, foi assim uma transformação nos costumes e nos hábitos, quer dizer que meio que defasado com a ditadura que a gente estava vivendo, porque a ditadura era fechamento, mas
do lado de cá, a sociedade se transformava profundamente, e é nesse contexto, então, que renasce esse movimento feminista e se articula muito rapidamente, mas também nasce o movimento gay, o movimento negro, um outro movimento operário. Então, são muitas coisas que estão acontecendo no país e o feminismo vai no bojo dessas lutas. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso, chamar atenção, é que o feminismo não nasce como, nessa segunda fase, como um gueto, como um movimento muito fechado em si mesmo, porque as feministas estão participando da luta contra a ditadura militar. E, em muitos casos, elas não encontram espaço nos partidos políticos de esquerda para discutirem os seus temas. Não é? Então, as histórias que as feministas desse momento, que eram de partido e que saem das prisões, contam, é que era uma disputa para saber se iam falar de salário ou de aborto. Elas queriam ir nas portas das fábricas falar de aborto, e os companheiros queriam que elas falassem de salário, porque achavam que essa questão não tem importância, essa coisa de mulher. E, num segundo momento, nos anos 80, esses grupos levam esses movimentos para sindicatos, partidos, universidades, para o interior das cidades. Havia um movimento de mulheres no país muito forte, muito poderoso, ligado à teologia da libertação e à igreja. Lutava por creche, por moradia, por habitação, lutava por muitos temas, mas não era feminista, não questionava as questões da mulher. Não discutia violência doméstica, não discutia a criminalização do aborto, não discutia assédio. Não. Mulheres, vocês sabem, eu não preciso falar muito sobre esse tema, foram educadas a serem abnegadas. Quer dizer, as mulheres desde o século XIX, né? Porque isso não aconteceu com a sociedade de corte. É do século XIX para cá, não é? Que um novo padrão de feminilidade, de masculinidade se instaura, e nesse padrão a mulher deve ser abnegada, deve cuidar do outro e não cuidar de si. Ora, o feminismo vem para esses movimentos de mulheres dizendo, tudo bem, é ótimo, temos mesmo que cuidar de todo mundo, da família, das crianças, do marido, do irmão, mas vocês não podem abrir mão de vocês. E, obviamente, isso foi uma revolução, não é? Porque essas mulheres começaram a olhar para o próprio corpo e falaram, nossa, eu não conheço meu corpo, eu não sei do que vocês estão falando, do que se clitóris, orgasmo feminino, como, do que se trata? Sonho com um intelectual destruidor das evidências e das universalidades, que localize e indica nas inércias e coações do presente os pontos fracos, as brechas, as linhas de força, que sem cessar se desloca. Não sabe exatamente onde estará ou o que pensará amanhã, por estar muito atento ao presente. Que contribui, no lugar em que está de passagem, a colocar a questão da revolução, se ela vale a pena e qual. Quero dizer, qual revolução e qual pena. Que fique claro que os únicos que podem responder são os que aceitam arriscar a vida para fazê-la. As reivindicações das mulheres incomodaram as estruturas criadas por uma visão patriarcal e machista. As feministas já sofreram estigmas de serem feias, mal amadas, mulher macho, encalhadas. Enfrentando preconceitos e estereótipos, as mulheres das mais variadas áreas, classes sociais, diferentes graus de escolaridade, raça, etnia ou religião, foram à luta por seus direitos. São diversos os movimentos feministas com suas bandeiras plurais. O feminismo não para de crescer. Nós estamos assistindo a isso há mais de 50 anos. E os grupos só crescem. De lá para cá, só cresceram e se ampliam. Essa pluralização, obviamente, vai trazer muita heterogeneidade. Né? Nós vamos ter feminismo branco, feminismo negro, feminismo indígena, feminismo lésbico, feminismo radical, feminismo terceiro-mundista, feminismo cultural, feminismo marxista, feminismo anarquista, socialista, comunista, pós-estruturalista. E, obviamente, não existe uma homogeneidade nas interpretações. Uns grupos acham que a prostituição é um horror e não querem papo com as prostitutas. Outro grupo acha o contrário, que o problema existe. Não sei se é problema ou não é problema, isso é também uma questão, mas as prostitutas aí estão e as feministas não podem deixar de falar com as prostitutas e pensar o que elas querem ou sei lá o quê, entendeu? Então, uns grupos acham que transgêneros a mesma coisa hoje,
Não existe um consenso, não existe uma relação que você diria, as feministas se relacionam assim com os transgêneros. Não é verdade. Há grupos que acham que transgêneros são outra questão, outra não é comigo, até logo. Outras acham que não, tem a ver comigo. Nós estamos discutindo a questão dos estereótipos da sexualidade e da heterossexualidade normativa. E se nós estamos criticando isso para nós, temos que apoiar os grupos que também estão criticando isso para eles. Então, vamos dizer, a própria questão das identidades, né? As médicas feministas, as advogadas feministas, dizendo que o direito é machista, que o direito não protege as mulheres. E agora eu estou mais espantada ainda porque eu conheci as arqueólogas feministas e conheci as arquitetas feministas, porque dizem a cidade é fálica. Quando eu tinha 20 anos, em 1970, a gente não tinha história. Quem eram as mulheres da história? As mulheres da história. A Cleópatra, a Anita Garibaldi, a Princesa Isabel, a Joana d'Arc. Não tinha mulher na história, não é? E hoje, quer dizer, há 50 anos, a historiografia feminista produziu uma história das mulheres que é impressionante. Quer dizer, você tem isso no mundo. Quer dizer, você chega em qualquer país do mundo, você tem bibliotecas com livros de história das mulheres, e no Brasil também. E a coisa tende a crescer, obviamente, porque as pesquisas estão aumentando. O feminismo entrou nas universidades, os estudos feministas cresceram, e de gênero cresceram profundamente, e de teoria queer. Então, todas essas pessoas excluídas da história estão ganhando visibilidade e brigando por isso, porque entenderam que rever o passado é encontrar outros sentidos para o futuro e para o presente. É deslegitimar formas de poder e de dominação no nosso mundo. E para isso você precisa ver onde começou. Eu me dou conta também da minha surpresa o dia que eu descobri uma anarquista mineira, professora, chamada Maria Lacerda de Moura. Eu fiquei muito impressionada, porque essa mulher dos anos 20 e 30 não era uma mulher pobre, era uma mulher de classe média, mas que se ligou ao movimento operário anarquista, e fazia palestras. Até aqui, temos vivido a civilização unissexual. A mulher não passou de espectadora no cenário da vida. E o homem continua a querer entravar-lhe os movimentos e, portanto, a cercear-lhe o progresso. A mulher só tem direito de sair, de se locomover, se vai trabalhar, ganhar dinheiro. Continua dando conta ao homem de todos os seus passos e até de seu salário. É outra espécie de exploração. É o cafitismo em família. Maria Lacerda de Moura tem pelo menos 10 livros publicados, falando em sexualidade. Um deles se chama A Mulher é uma Degenerada, e ela está dialogando, criticando as teorias médicas que diziam que as mulheres que têm desejo sexual são degeneradas natas. Teoria do Dr. Cesare Lombroso. Quando eu descobri a Maria Lacerda, eu falei, gente, mas nós estamos falando isso na década de 70, ela estava falando isso na década de 20, 30, discutindo, a mulher tem que ser mãe? Então ela dizia, a maternidade é uma maravilha, um grande dom, mas nenhuma mulher é obrigada a ser mãe, você tem que ser mãe se você quiser. Quer dizer, toda a teoria de que a mulher que não queria ser mãe era um monstro, uma normal, né, para não falar da solteirona, né, ela implode com essas noções, quando ela vem dizer que a maternidade deve ser voluntária. É um dom que você tem, uma possibilidade, mas não uma obrigatoriedade. É uma anarquista. Muito me espanta, ainda hoje, que você não encontre os 10 livros dela que eu estou citando. Ora, o livro dos seus contemporâneos, que falavam muitas coisas que hoje a gente fala como, estão publicados em 20ª edição. Não é? Então, quer dizer, o pensamento misógino vai sendo republicado. Então, é muito surpreendente que a gente fique apenas com um lado das histórias e com um lado que não nos favorece. Certamente, ficar com essas narrativas históricas favoreceu algum grupo social. Mas hoje não nos favorece. Está na hora de mudarmos essas narrativas, buscarmos outros sentidos na história para que a gente avance. Não dá para ir para trás mais, não dá para puxar a roda da história para trás. Então, é uma grande felicidade perceber que o feminismo nos trouxe essa história. E, por tabela,
trouxe para o movimento gay, trouxe para os travestis, trouxe para os transgêneros, trouxe para os... Cada um foi buscar a sua história, da sua família, do seu grupo, do seu passado, e reivindicar o direito à história, que é um direito à existência. Hoje, no presente, puxando para a nossa atualidade, há enormes descontinuidades também. Existem muitas mudanças, porque, né, outras gerações entraram e com outra cabeça, e meio que pós-feministas, no sentido, não no sentido de que o feminismo acabou, mas no sentido de que foi caindo a ficha da sociedade, da violência de gênero, do estupro, do assédio, de todas essas pautas que o feminismo colocava. Então foram gerações. Tem eu li num blog uma garota dizendo assim: nós somos como que é? Nós somos as netas das bruxas que não foram para a fogueira. Mas, no entanto, não houve isso não significou uma dispersão no sentido de desunião. Ao contrário, a heterogeneidade interna não produziu um enfraquecimento do feminismo, como nós estamos vendo. Houve uma mudança muito grande da luta por igualdade de direitos, num primeiro momento, as mulheres queriam direitos iguais aos homens, ter o salário igual aos homens, para um segundo momento em que foi a afirmação da diferença. Não, quer dizer, nós queremos ter os mesmos salários que os homens, mas espera um pouquinho, calma, nós não queremos ser os homens, nós não queremos o lugar dos homens, nós queremos o lugar das mulheres, mas não o daquela cultura feminina que foi construída pelo discurso masculino, branco, conservador, pelo Dr. Lombroso e seus seguidores. Nós queremos reinventar a cultura feminina, e aí o feminismo foi fundamental nessa reinvenção. Né? Quer dizer que as feministas, eu acho, por isso que eu estou falando da rebeldia, as feministas são especialistas em contracondutas. Né? Foucault define as contracondutas como revoltas de conduta, resistências ao poder ou o governo do outro. São movimentos que têm como objetivo outra conduta, isto é, querer ser conduzido de outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para outros objetivos e para outras formas de salvação, por meio de outros procedimentos e de outros métodos. São movimentos que também procuram escapar da conduta dos outros, que procuram definir para cada um a maneira de se conduzir. Eu acho importante a teoria, porque com a teoria você nomeia as práticas. Quando você nomeia uma prática, você dá visibilidade a ela e você mostra a importância dela. E as contracondutas são constantes na história das mulheres, que abriram mão de uma identidade. Né? Quer dizer, as mulheres da minha geração e anteriores, né, tinham nascido para ser mães, casar com bom partido, ficar em casa, ser bonitinha. Como que é? Bela, recatada e do lar. Né? Voltando ao meu ponto. Mudança dos direitos para as diferenças, afirmação das diferenças. Mas eu penso que hoje já não é mais esse o papo também. Hoje a questão é das multiplicidades identitárias, ou multiplicidades subjetivas, ou eu posso ser o que eu quiser, transgeneridade, enfim. Não é? Eu acho que assim, a coisa mudou também, e nesse sentido, acho que a teoria queer tem uma importância grande, porque ela vem posteriormente ao feminismo, mas ligada ao feminismo também, e ligada também ao movimento gay. Eu acho que é difícil separar as coisas. As pessoas estão mais ou menos transitando próximas, né, com questões muito próximas, que é essa crítica de uma identidade imposta, que a Adrienne Rich, uma filósofa americana, vai chamar de heteronormatividade compulsória, ou heterossexualidade obrigatória, como quiser. Mas é a ideia de que a heterossexualidade compulsória é uma instituição política que produz o enfraquecimento das mulheres. E ela, com toda essa teoria, realmente ela dá argumentos para que as pessoas passem a lutar pela liberdade de, sei lá, ser o que quiserem, porque a vida é uma só, né? Não tem ensaio. Um segundo ponto também dessas descontinuidades foi a introdução da categoria do gênero, né? Que entra na década de 90. Era importante, e é importante, mudarmos a forma de pensar. Não pensar mais no sujeito como isolado, fora de um contexto relacional, e pensar nas relações. Ninguém se torna mulher sem que o outro se torne um homem. Ou
o ideal de maternidade tem a ver com o ideal de masculinidade, o ideal de feminilidade ligado à maternidade e o de masculinidade ligado à esfera pública. Enfim, essas construções se deram e se dão relacionalmente, e seria preciso, então, ter um olhar relacional para perceber esses contextos. Senão você vai culpabilizar a pessoa, senão você vai dizer que a mulher é uma prostituta porque ela tem um quadril grande e, como diz o doutor Cesare Lombroso. Quer dizer, é uma mudança, agora, é uma mudança que certamente é muito maior do que o feminismo, é uma mudança filosófica, de paradigma filosófico, da filosofia do sujeito para a filosofia da diferença, e que afeta os movimentos sociais, os modos de pensar, em várias áreas, não é só na nossa de história, de sociologia, antropologia, nas humanas, ou não é só o movimento feminista. Realmente a questão é muito mais ampla, mas para o nosso interesse aqui, eu quero mostrar a importância, então, desse deslocamento que é a entrada da categoria do gênero, discutindo que seria importante pensar relacionalmente, né? O que abriu também espaço para se discutir as masculinidades. E, em seguida, a teoria queer, né? Que, em seguida, não é cronológico. Aqui no meu argumento, é meio simultâneo essas coisas, né? Discutindo a questão também da normatização da heterossexualidade e da homossexualidade. Vale lembrar que na antiga Grécia não existia homossexualidade, mas existia amor entre dois homens. Mas não existia o conceito patologizante, um conceito que diria que aquele comportamento é patológico, desviante, logo não pode ser cidadão, muito menos diretor de qualquer coisa. Quer dizer, a questão tem implicações políticas muito graves, porque as formas de exclusão são de uma violência absurda, porque não é uma violência que é palpável no sentido, olha, é o patrão que explora de uma maneira desumana o empregado. Não é assim. É uma divisão que diz assim, a humanidade, tanto faz se é do Ocidente, do Oriente, branco, rico, pobre, negro, indígena, está dividida em duas categorias, os heterossexuais e os homossexuais. E as lésbicas. Nessa categoria estão os normais, nessa estão os patológicos, esses têm direito à cidadania, esses não. Quer dizer, é uma forma de poder, de uma violência e de uma extensão muito maior. E você vai dizer quem que falou isso? Ora, quem que falou isso? É o regime de verdade de uma época. Todo mundo na época acreditava nisso. Não é? Quando eu era criança, todo mundo acreditava isso. E os pais diziam, cuidado com aquele cara, que ele é... Não existia a palavra gay. Não é? As palavras eram feias, né? Eu não quero falar, as palavras eram feias, né? As denominações. E os pais diziam, não se aproxima porque ele é perigoso. Da mesma maneira que era perigoso se aproximar de um comunista, não é? E de uma mulher lésbica. Então, os pais morriam de medo. Quer dizer, um regime de verdades que se instaura e é difícil de você dizer o fulano que inventou. Não é o fulano que inventou. O fulano participa desse regime, porque ele entra na faculdade de medicina e todo mundo está falando isso. E ele entra na faculdade de história e todo mundo está falando isso. E ele entra e ele vai no meio, é o que todo mundo está falando. Então, é uma questão um pouco mais complicada. O movimento feminista hoje integra diversas gerações de mulheres. Se manifesta de uma forma mais lúdica, mais colorida e amplia seu engajamento político. Ele se envolve também em outras causas que não apenas aquelas da mulher. Mas os desafios continuam, fora e dentro do próprio movimento feminista. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão muito atual, que é a maneira como as jovens entram na esfera pública, não é? Quer dizer, o movimento feminista hoje, vocês podem perceber como ele tem uma dimensão lúdica muito forte, uma dimensão estética muito forte, uma dimensão artística muito forte e debochada. Há um humor. A minha ideia é dizer, o debochar que eu quero dizer é que há um humor na crítica que as feministas fazem. Isso é de longa data, não é de hoje. Não sei por que a imagem da feminista séria, mal amada e feia, né? Então você pega um movimento como o movimento das vadias, não é? Ora, só se chamar de vadia já é o máximo, não é? E é um movimento muito ligado à crítica da cultura do estupro, não é? Daí
as meninas aparecerem sem roupa, ou seminuas, ou provocativamente. É uma espécie é um jogo, é uma encenação de uma identidade estereotipada, como uma atitude política. O que quer dizer que nós temos uma renovação da noção de política, uma abertura da noção de política. Política deixa de ser aquilo que está acontecendo lá em cima, que está uma desgraça, que não merece o nome de política, né? E você percebe a política nos jogos que estão acontecendo aqui, nas intervenções críticas, nas contracondutas radicais, enfim, nessas manifestações. E é interessante também, porque essas manifestações hoje, que são lúdicas, artísticas, coloridas, estéticas, aparecem muito fortemente no feminismo, mas não são só no feminismo, não é? Porque eu acho que também uma outra característica dos novos movimentos, dos novos feminismos, é eles estarem muito entrelaçados com outras causas. Então, você tem a ocupação das escolas e o grupo feminista dentro da ocupação das escolas. Ou você tem o movimento pelas bicicletas, ciclovias, e as feministas ali mostrando que, olha, ser mulher e andar de bicicleta é a mesma coisa que ser um homem e andar de bicicleta. Então, a questão, vamos dizer, está mais entrou em outras lutas e, portanto, as conexões são muito mais fáceis de serem feitas. O que eu acho excelente, é tudo que nós precisamos, né? Num mundo que nos individualiza profundamente e que rompe as conexões. Nós estamos, quer dizer, cada um está conectado na sua internet, mas nós estamos profundamente desconectados e desconectados consigo mesmos. O feminismo não está acontecendo só nas cidades, né? Os feminismos também estão acontecendo no campo. E no campo nós temos Marcha das Margaridas, nós temos a Via Campesina, nós temos mulheres do MST. Quer dizer, há uma quantidade enorme de movimentos feministas no campo, em que as mulheres também estão discutindo outros modos de produzir, né? A economia solidária, então, o agro, né, contra o agronegócio, então, a favor da ecologia, novas formas de agricultura. Então, eu penso que também nesse universo as transformações são muito grandes que estão acontecendo. E, obviamente, não é apenas uma transformação no modo de produzir o alimento, é uma transformação na própria sociabilidade e na própria interação das mulheres entre si. Aí que eu acho que é a questão mais importante, que é a mudança numa cultura feminina anterior, né, vamos dizer, que vinha da década de 50 ou do século XIX, enfim, que dizia que as mulheres eram incapazes de amizade, que as mulheres estão sempre em disputa e girando sempre em torno de um homem, né, que as mulheres são muito competitivas entre si. Então, isso era o que a gente ouvia e aprendia e vivia, né, e não é mais essa realidade. Pode até acontecer, mas eu acho que as mulheres desenvolveram, sim, outras formas de amizade, de solidariedade e de comunicação entre elas. Uma nova cultura política que o feminismo ajuda a produzir. Não só o feminismo, mas o feminismo tem uma força muito grande, porque a entrada das mulheres altera muita coisa. Não é? As mulheres vêm com uma outra experiência, com outra lógica. Não fomos educadas para servir o exército. Não fomos educados para ser coronelas, nem generalas. Aliás, não existe a palavra no feminino no dicionário. Fui procurar, não existe. Eu estou só elogiando os feminismos, mas certamente há problemas, né? Há muitos problemas. Na década de 90, um dos grandes desafios para o feminismo foi a questão da institucionalização. Porque o que aconteceu que os feminismos expandiram e entraram no Estado, não é? Até surgiu o Ministério das Mulheres, que agora já deixou de existir. Tudo rápido, né? No Brasil, assim, né? Mal começa, acaba. Mas, enfim, vamos falar do que existia. A Secretaria Especial das Mulheres, a Secretaria Municipal das Mulheres, a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, não é? O Conselho da Condição da Mulher. Enfim, as mulheres entraram no Estado. E isso causou incômodos, um mal-estar, porque muitos grupos feministas começaram a dizer, bom, agora o feminismo virou feminismo de Estado. E isso seria uma coisa negativa, porque há pessoas que falam em feminismo de Estado como uma coisa positiva. Há outras que dizem que não existe feminismo de Estado, porque o Estado nunca será feminista, porque é Estado.
e outras que dizem que o feminismo perde a sua radicalidade quando ele faz concessões ao Estado em troca das políticas públicas. Então, isso provocou um debate muito grande, e muitos grupos feministas se consideram autônomos, não querem verba do Estado, não querem, porque não querem também abrir mão da sua radicalidade e da sua liberdade, entendeu? Da sua autonomia. Então, eu quero trazer para vocês essa questão, apenas trazer o problema, não é? Para dizer que da década de 90 para cá, houve muita discussão sobre essa questão das políticas públicas, que cresceram, obviamente, nesses últimos 12, 13 anos. Né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, essa tipificação do feminicídio, o Programa de Enfrentamento à Violência, o Pacto Nacional de Enfrentamento de 2007, o Programa Mulher Viver Sem Violência. Imagino que isso significa nessas comunidades que também, obviamente, tem as suas líderes, tem os seus trabalhos de base, tem as suas redes, né, vamos dizer, de mobilização, mas de uma certa maneira estão muito longe dos grandes centros urbanos. Há um debate no sentido de que muitas feministas, uma grande parte do feminismo, também tem dúvida se isso é um caminho. Né, se as políticas públicas vão resolver a questão da dominação masculina. Não vai, né, não vai resolver. Mas também não sei se é o caso de ser contra as políticas públicas. Também é uma questão muito delicada, não é? Porque havia um medo de o feminismo se perder e ficar, então, à mercê do Estado, das políticas públicas do Estado, que, por sua vez, ditaria as identidades sexuais. Quando o Estado vai lá dizer isso é violência contra a mulher, o que ele quer dizer com mulher? A Bela, que está no museu? A grande especialista em violência contra as mulheres, em violência de gênero, que é a antropóloga Rita Segato, da Universidade de Brasília, entende que a violência contra as mulheres tem aumentado. Muitas feministas acham que não, que ganhou visibilidade, porque antigamente uma mulher era estuprada e não falava, era assediada e não falava, agora todo mundo tem um apito e põe a boca no trombone. Mas ela acha que não. Ela acha que nunca houve uma violência tão violenta, tão grande contra as mulheres, como, por exemplo, as práticas do feminicídio. E por que essas mulheres são mortas? Não são mortas porque os homens desejam o corpo das mulheres. Pelo contrário, são mortas por ódio. Porque é um grupo de traficantes que está brigando com outro grupo e, para se vingar, se vinga no corpo das suas irmãs, mulheres, esposas. Isso aconteceu em guerras, que soldados de um país entram em outro e, para marcar o território e se vingar, eles estupram as mulheres. Mas não é porque desejam as mulheres, não é uma questão sexual. É uma questão de poder, de guerra. É para se vingar dos inimigos. Agora, diz ela, a análise dela é de que isso não acontece mais só nas guerras. Que isso chegou no nosso mundo. Eu sou mulher. Aquela que tu olha na rua, me acha feliz e logo diz, é puta. Sou a mesma que você julga e intitula é fácil. Sou a criança desconsolada, desesperada, quando viu a mãe, que também sou eu, ser agredida, perseguida e abatida, deitada no chão. Sou a mesma que vai à luta, que não muda a conduta. Sabe que a sociedade precisa de ação, da revolução. A que busca liberdade e felicidade, mas sabe que isso só vem com a igualdade de toda a população. Mãe, filha, amante, prostituta ou vizinha, sou minha, livre e mulher. Você já deve ter ouvido a expressão seja empresário de si mesmo. Isto é resultado de uma doutrina econômica, o neoliberalismo, que invadiu o nosso cotidiano, alterando nossa forma de viver e de ver o mundo. Um conceito teoricamente da economia passou a ser uma filosofia de vida. Mas é preciso entender o desafio que o neoliberalismo está nos colocando, como ele afeta a vida cotidiana de todos nós e de que forma ele atinge também a luta e as questões do feminismo. Se pensa, em geral, o neoliberalismo como uma política econômica ou como uma doutrina econômica. E o Michel Foucault
de 1979, mas que nós estamos tomando contato em 2013, 2014, com essas discussões, vem nos dizer que o neoliberalismo é muito mais, porque é uma racionalidade governamental, é uma arte de governar, é uma arte de conduzir as condutas. A questão é muito pior. E se trata, para ele, de expandir o que seria do domínio do econômico, a lógica custo-benefício, a lógica do mercado, para todas as dimensões da vida social, inclusive para a subjetividade. Então, e o Gilles Deleuze é outro filósofo também que caminha nessa direção, eles vão dizer o quê? Que hoje se espera do indivíduo não que ele tenha uma empresa, mas que ele seja uma empresa e que ele seja o empresário de si mesmo. Então, o sujeito neoliberal é o empresário de si mesmo, que deve pensar em termos de custos e benefícios e na sua capacidade de aumentar seu capital, de aumentar sua renda, porque ele é o capital. Então, ele tem que aumentar sua renda, e esse capital é constituído pelo capital genético, pela sua herança genética e pelo seu capital adquirido, pela herança que você vai adquirindo. O capital genético nesse sentido, os teóricos do neoliberalismo, que estão lá atrás, como Gary Becker, da Escola de Chicago, americano, que foi da Escola de Chicago, um dos grandes nomes do neoliberalismo, no livro dele ele vai dizer isso, que a mãe tem que cuidar muito bem do seu nenê, que ela tem que calcular quantas horas ela passa com o nenê, porque as horas de afeto da mãe com seu nenê significam aumento do capital adquirido. De acordo com a teoria do capital humano, você deve se ver como uma empresa. Portanto, deve investir em si mesmo. Segundo a filósofa Johanna Oxala, as mulheres também foram chamadas para serem vistas e para se verem como sujeitos neoliberais, isto é, sujeitos de interesse que fazem suas livres escolhas baseadas no cálculo econômico racional. Nesta lógica, a mulher deveria adquirir muitas competências, aprender a administrar os negócios, embelezar-se, não para seduzir um homem, como se dizia no passado, mas para atestar sua capacidade de autoadministração, de gerir a própria empresa, que é seu corpo e a sua vida. E o capital genético tem que ser pensado, você não pode casar com qualquer um. Se você quer um capital genético melhor, você tem que, né? De preferência, casar com uma pessoa mais bonita que você, mais inteligente, mais perfeita, para o seu filho nascer de acordo com as exigências da teoria do capital humano. Eu estou falando da teoria do capital humano, que informa o pensamento neoliberal. Né? E o Foucault traz essas análises mostrando como é que essa racionalidade econômica vai passar até para pensar a maternidade, a relação da mãe com o nenê, o casamento. O casamento é uma empresa, o seu filho é uma empresa. Como isso afeta o feminismo? Afeta, claro que afeta. Não é? Por quê? O discurso feminista de autonomia das mulheres, de que as mulheres têm que entrar na esfera pública, tem que crescer, tem que cuidar da sua vida, tem que se desenvolver, é capturado pelo discurso neoliberal. E, de repente, é o discurso neoliberal. Vocês são empresários de si mesmas. Se vocês fracassarem, a culpa é tua, porque vocês têm que correr os seus próprios riscos. Quer dizer, se eu sou uma empresa, se a minha empresa fracassar, eu sou uma loser. Sou eu que não soube administrar. Olha, a questão é muito complicada, porque entre o feminismo que eu estava contando para vocês, chegar num movimento de mulheres e dizer vocês não podem ser abnegadas e só cuidar dos outros, porque isso é uma renúncia de si mesmas, e a vida é uma só, né? Você vai renunciar da sua vida? Entre o feminismo chegar e dizer, e a violência doméstica existe na sua casa? E você é assediada, e o estupro, e não sei o que lá, não é? Entre o feminismo dizer isso para as mulheres e dizer é preciso cuidar de si para melhor cuidar do outro, e o neoliberalismo dizer você é uma empresa e você tem que gerir bem a sua empresa, entendeu? Tá ali, né? Vamos dizer, é muito fácil de você se perder nesse discurso. E
aceitar esse novo regime de verdades que está entrando com uma força impressionante, ou já entrou no nosso mundo, nós estamos vendo isso na formação dos jovens, sobretudo, não é? E perceber as armadilhas envolvidas nessa relação de poder. Porque se você é uma empresa de si mesmo, isso não é vamos dizer, uma informação que te liberta. É pelo contrário. É uma imposição que volta para trás, que te aprisiona. Não é? Você é obrigado, então, a estar sempre competindo, e a ideia dos neoliberais é que a concorrência é boa, que é bom ter concorrência, mas que ela não é natural. Então, precisa formar, precisa organizar a concorrência. Enquanto muita gente diz que os neoliberais não querem o Estado presente, o Michel Foucault, lendo o Gary Becker e outros, vai dizer exatamente o contrário. Os neoliberais querem mais Estado, porque o Estado precisa ajudar a organizar a concorrência, precisa ajudar a formar indivíduos neoliberais que invistam nesse novo regime de verdades, que potencialize o capital humano. Existe também as diferenças geracionais, não é? E acho que um problema se coloca, porque entre uma mocinha, uma menina que se coloca como feminista, é um pouco difícil de perceber se ela está sendo feminista ou se ela está sendo um sujeito neoliberal. A gente precisa ter mais clareza disso, porque eu me chamar de feminista não é suficiente para fazer de mim uma feminista, concordam? Se o feminismo prega um mundo mais humanizado, mais integrado, um mundo de mais respeito, um mundo de mais acolhimento, então a intolerância não cabe. O feminismo transformou a maneira de produzir a ciência. Nós não pensamos mais da mesma maneira que pensávamos antes de as mulheres entrarem em cena, antes de os temas femininos entrarem em cena. Vamos falar nesse campo da universidade. A questão não foi apenas que as mulheres ganharam visibilidade. A questão é que, para falar das mulheres, foi preciso ampliar a produção do conhecimento histórico, por exemplo, antropológico, sociológico, filosófico, porque foi preciso falar de outras histórias. O que era história até 1970? Que ninguém falava. Era história da vida pública, era história da guerra, do governador, da instituição, da política institucional. Ora, para falar da experiência das mulheres e depois dos gays, dos indígenas, dos outros setores, né, foi preciso mudar a noção de política. Política deixou de ser instituição, política institucional. Política virou micropolíticas, relações de poder no cotidiano. Sexualidade entrou como um tema. O corpo teve que ser teorizado. História do corpo, história da subjetividade. Para falar das mulheres, foi preciso falar da esfera do privado. Porque a história das mulheres, as mulheres não estavam no exército, não estão nas guerras. Então você vai falar das mulheres aonde? Né? Aonde elas estão. Senão, e para falar de onde elas estão, era necessário outros conceitos. A filosofia teve que se transformar. Não só por pressão do feminismo, sem dúvida alguma. Eu acho que é por uma questão muito mais ampla, como eu disse para vocês. As mulheres afetaram a produção do conhecimento. Eu vejo os feminismos afetando muitas outras áreas e transformando muito. Não é questão de as mulheres ocuparem qualquer espaço. É a questão de ser contra, de crítica de um modo de viver, de um tipo de sociedade, de um tipo de cultura, que é patriarcal. E a cultura patriarcal está na arquitetura, está nos símbolos fálicos da cidade, está materializada nos espaços. Cultura material, ela é uma concretização de ideias, de pensamentos. Por isso que eu acho que os feminismos vêm para o bem, porque dão respostas, mostram que é possível viver de outra maneira. É possível organizar de outra maneira. O mundo não precisa ser essa catástrofe que nós estamos vivendo. Se de um lado nós temos um mundo que nos desconecta, individualiza,
nós também estamos vendo os movimentos, essa cultura urbana ou rural de que eu estava falando, onde novas sociabilidades, novas formas de sociabilidade estão sendo experimentadas. Claro que a sociedade ainda é burguesa, capitalista, de direita, tradicional, homofóbica, racista, misógina, mas não é só isso. Se a gente ficar só com esse lado, nós vamos jogar fora tudo o que aconteceu de transformação. E eu quero valorizar as transformações, eu quero potencializar o positivo. E eu quero continuar a viver num mundo em que eu acredite. E eu quero lutar para que esse mundo cresça, entendeu? Então, eu sei que tem o estuprador, que tem a gangue, tem o não sei o quê, até uns anos atrás, piadinhas misóginas, as pessoas davam risada. Hoje é feio. Hoje, né, o cara tá fora. Não é? Um novo homem não pode mais. Eles também são filhos de outras mentalidades. Os homens mudaram, os gays mudaram, os travestis mudaram, a sociedade mudou. O debate não cessa e se amplia. O feminismo continua sua luta e se fortalece nas suas conquistas. Acesse mais palestras no site do Instituto CPFL e inscreva-se no canal do Café Filosófico no YouTube. O movimento feminista nasce no mundo capitalista desenvolvido, né, que é onde o individualismo também se acentua. Alguém que mostrou que as identidades são construídas e impostas e que não existe natureza humana, por favor,